10h51, vamos falar agora a respeito da lei da pensão alimentícia que ficou mais rigorosa. Como já se sabe, a pensão alimentícia é aquele direito de toda criança, adolescente, e as mudanças no Código Civil tornaram ainda mais rigorosas as leis quanto às pensões. As novas medidas entraram em vigor desde a última sexta-feira e nós vamos conversar a respeito desse assunto com a advogada especialista em direito da família, Fernanda Lima. Fernanda, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes. Bom, com a nova pensão alimentícia, fica tudo mais rigoroso. E o que é que fica mais rigoroso especificamente? Mário, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor na quinta-feira, ele traz algumas inovações importantes para o devedor de alimentos. A primeira delas é a manutenção da possibilidade de prisão pelo inadimplemento, ou seja, o devedor de alimentos que não arca com sua obrigação de pagar, ele pode vir a ser preso. Essa prisão vai ser decretada pelo juiz quando ele deixar de pagar a primeira prestação. Isso já pode ensejar a prisão em regime fechado. Outra grande e importante mudança é a existência da possibilidade de protesto, ou seja, o devedor de alimentos pode ser negativado no SPC e no Serasa. Existe uma expectativa muito grande com relação a essa alteração, porque a gente espera que, com a negativação do nome do devedor, ele já apareça e cumpra com seu dever de pagar e não seja necessária a declaração da prisão civil. E a terceira inovação também bem importante é a possibilidade de haverem descontos de até 50% no valor do salário do devedor de alimentos. A gente precisa explicar um pouco esse percentual. Não é que o juiz ele vai decretar 50% do valor do salário do devedor de alimentos como pensão para o alimentário. Não é isso. O juiz ele fixa um percentual, no caso concreto, esse percentual hoje para uma criança, digamos que a gente tem um parâmetro mais ou menos entre 10% e 20%, a depender das necessidades da criança. Então o juiz fixa essa pensão de 10% a 20%, podendo ser mais, obviamente, eu ressalto que depende do caso concreto. E caso o devedor venha a não honrar com o pagamento desses 20%, 10%, 15% todo mês, o juiz pode pegar as parcelas atrasadas e fazer descontos na conta do devedor de até 50%. Ou seja, se ele não pagar, não ficar em dias, ele pode sofrer essa sanção. Caso, num momento de crise como esse, o devedor alegue que foi demitido, está desempregado, o que fazer? Bom, Mário, quando o juiz ele opta, ou a parte requer, na verdade não é uma opção do juiz, a parte tem que requerer a prisão civil do devedor de alimentos, ele vai analisar cada caso e ele vai citar o devedor para que ele pague. Citado e não pagando, também não justificando o porquê de não estar fazendo, é que a prisão vai ser decretada. Ou seja, se o cidadão está desempregado, está passando por uma dificuldade financeira, ele tem que comparecer a juízo e justificar o porquê do inadimplemento. Tá ok? Entendi. Bom, e aí a tendência é de que mais pessoas possam definitivamente pagar essa pensão com receio de ser punida mais severamente também? Mário, a gente tem uma expectativa, como eu te disse, maior sobre a questão da negativação do que sobre a prisão, porque a prisão ela já era regulamentada no anterior, no Código anterior, A gente já tinha a previsão de punição via prisão civil. A gente está realmente muito otimista com relação à negativação, porque justamente nesse cenário de crise, a gente não precisaria recorrer a uma medida extrema como a prisão civil do devedor. Negativando o nome dele, ele já poderia comparecer e não passar por essa situação que é extrema, não é verdade? É verdade. Bom, aí ficaria menos mal para todo mundo, né? A intenção da lei é que o devedor ele arque. Mais de 90% das demandas de alimentos, elas têm como destinatário menores de 18 anos, ou seja, aquele valor que é pago a título de pensão alimentícia, ele é realmente necessário para a sobrevivência da criança. Então, quando o juiz pega o caso concreto e dá uma ordem de prisão, ele realmente está tentando resguardar o interesse do menor. Claro. O ideal mesmo seria que houvesse essa consciência própria por parte do pai, da criança, porque é uma criança, é o filho daquela pessoa e é preciso se ter algum tipo de assistência, né? Não só a questão do financeira também, mas a assistência à presença, enfim, a questão emocional, que tudo isso é importante para a criança. Fernanda Lima, muito obrigado então pelas suas informações.